Provérbios 14:8, por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de adoração que nós tivemos. Obrigado, Deus, por nos convidar a fazer parte do seu corpo, por nos convidar a ser igreja. Obrigado pela saúde que nós temos, obrigado pelo seu zelo, pelo seu cuidado, obrigado por cada um que está aqui, mas também por aqueles que não puderam vir e fazem parte dessa casa, fazem parte dessa família. Nós somos gratos, Deus, porque o seu amor tem cuidado de nós, o seu amor jamais vai nos deixar, como nós cantamos, o Senhor estará conosco sempre, e a minha oração é que o Senhor nos conduza a toda a verdade. Estamos, Deus, pregando sobre decisão, que o Senhor conduza a nossa decisão, que o Senhor conduza, Pai, o nosso modo de pensar, que o Senhor venha conduzir os nossos corações nessa noite, para que nós venhamos ser pessoas sábias no momento de decisão, para que nós venhamos decidir como o Senhor decidiria, para que nós venhamos decidir segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração nessa noite. Conduz o Teu Espírito, Pai, nos nossos corações, nos trazendo revelação da Tua verdade. No nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém? Então, um texto que a gente leu aqui, Provérbios 14:8, relativamente ou minimamente ofensivo, né? Então, porque a pessoa é tola? Tolo vamos popularizar, é burro, ok? Né? Vamos tirar o filtro. É burro, porque a pessoa é burra, porque ela pensa que sabe o que faz. Com certeza você conhece alguém que pensa que sabe o que está fazendo e só dá tiro no pé. E com certeza você já foi alguém que pensa que sabe o que estava fazendo e deu vários tiros no pé. Sim ou não? Então esse texto aí deixa claro isso. Então uma pessoa ela sabe, ela tem uma experiência, outra pessoa ela não tem experiência. Então nós estamos na temporada Hora da Decisão, e o que eu quero conversar com vocês hoje é uma vida decisiva. Aí, então beleza, já sei que está funcionando, vamos embora. Então o que eu quero conversar com vocês hoje é uma vida decisiva. Esse é o tema do que eu quero falar com vocês. E eu, pensando nessa semana, eu cheguei em alguns pontos que uma vida decisiva ela precisa ter. Então, dentro disso, a gente já vai começar logo de cara. Semana passada, eu estava falando sobre tudo muda quando você muda. Então, quando você toma a decisão de mudar, naturalmente, as coisas à sua volta vão mudar. Porque você mudou. A consequência da mudança é a mudança. E nós lemos Deuteronômio, capítulo 30, e eu falei que aquele era o ápice daquela jornada, porque uma geração anterior já tinha chegado naquele momento que eles tinham que decidir, né, tomar uma decisão em entrar na terra que Deus havia prometido, em abraçar a bênção que Deus estava dando, em abraçar a vida ou não. E a geração anterior disse, não, eu não quero entrar na terra. E nós vimos que isso foi um prejuízo, isso custou a eles, porque essa geração acabou morrendo no deserto. E nós vemos no capítulo 30, no versículo 19, da semana passada ainda, que Deus ele falou, olha, escolhe a bênção para que vocês vivam. Existe a bênção, existe a maldição, escolhe a bênção. E nós vimos que a vida é Cristo, amém? Jesus é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos optar por Jesus. E esse ato de ter uma mudança na nossa vida, não precisa ser algo que é momentâneo. Então eu mudei, nós conversamos que existem, na semana passada, que existem decisões grandes, decisões pequenas, né? Então, por exemplo, casamento é uma decisão grande, a escolha de uma profissão é uma decisão grande, escovar os dentes é uma decisão pequena, sim ou não? Fazer um almoço é uma decisão pequena, mas isso te garante, te mantém no lugar que a sua decisão grande te trouxe. Só que só tomar uma decisão não é o suficiente, nós precisamos ter uma vida decisiva. Então a nossa vida ela precisa ser sustentada em cima da decisão de corresponder ao propósito de Cristo. Nós precisamos ter uma vida decisiva, não apenas mudar, mas ter uma vida que corresponde a essa mudança. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês para nós termos essa vida decisiva é: seja intencional. Fala comigo, eu preciso ser intencional. De novo, eu preciso ser intencional. Mais uma vez, eu preciso ser intencional. O que é que você precisa ser? O que é ser intencional? Faço a mínima ideia. Não faço ideia do que seja isso, Lucas. Então beleza, temos um problema. Eu preciso ser intencional, só que eu não sei o que é. O que é ser intencional? Vamos lá.
para a gente entender o que é ser intencional, a gente teve uma temporada no ano passado sobre isso, intenso, intencional e incessante, mas ok, vamos lá. Para a gente entender o que é ser intencional, a gente precisa saber o que não é ser intencional. Então, o que é não ser intencional? Um exemplo fácil. Imagina que tem um barquinho, todo mundo sabe que é um barco, né? Um barquinho a motor. Então, o barquinho a motor... Barquinho a motor, né? Puxa a cordinha, pegou o motor e ele está lá no meio... Vamos deixar o negócio complicado. O barquinho está no meio do oceano, o barquinho a motor. Ele não tem vela, ele não tem remo, ele tem motor, certo? Ele não precisa de vela e remo. Só que o motor dá pau. O motor pifou. Esse barquinho fica como? Existe uma expressão chamada a deriva, certo? Popularmente conhecido como Deus dará. Ele fica, isso aí, ó, que a Marlene está fazendo, ele fica lá, né, na onda, não existe como ele se mover, porque ele não tem vela, ele não tem remo, ele não tem motor. Mas ele tinha uma intenção de chegar em algum lugar, mas o motor parou. O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Chorar. O barquinho vai chorar. Gente, muito filme da Disney. O barquinho não vai fazer nada. Porque dependendo do tamanho do barco e onde ele está no oceano, o oceano não vai jogar ele para a praia. Ele vai ficar lá torcendo para que alguém chegue e ajude ele. Mas se ninguém chegar e ajudar ele, o barco não chora, mas o capitão vai chorar. A galera vai chorar. E em um longo prazo, o custo da falha do motor, sendo bem médio agora, vai levar toda a tripulação à morte. Porque ele ficou à deriva. Ficar à deriva é o contrário de ser intencional. Então, se eu não sou intencional, então eu estou à deriva. Isso a longo prazo custa a vida, leva à morte. Quando nós falamos de intencionalidade, não só eu, quando a Paloma vai aqui, ou o Cláudio, ou a Pri, ou alguém que vem aqui compartilhar algo e fale a respeito de tomar uma decisão em relação a Deus. Quando nós falamos disso de ser intencional, nós estamos realmente nos referindo exatamente a Deus, ao relacionamento com Deus, ao propósito que nós precisamos ter com Deus. Sabe, talvez você entrou aqui no ano de 2023, seu ano começou em 2023, eu estava até conversando com uma pessoa essa semana, e eu conversando com ele, e aí eu perguntei sobre o plano de leitura, e ele falou, não, eu não comecei, né? E eu falei na semana passada que tinha espaço da procrastinação, e ele está usando o espaço da procrastinação todos os dias, e eu perguntei, mas assim, como é que está o seu planejamento para esse ano? Né? Como é que estão as suas metas, quais são os seus planos? E a pessoa é nova. E ele falou, não tenho. Eu não fiz planos para esse ano. E talvez você esteja como essa pessoa, você entrou em 2023 e o seu 2023 está à deriva. Sabe, passou janeiro e a gente já está na penúltima semana de janeiro. Semana que vem é o último domingo já. A gente começou no meio e já acabou. Já foi janeiro. E você para pensar e você fala, caramba, eu não projetei nada para esse ano. Em 22 dias, a gente está no dia 22, né? Eu não fiz também nada. E talvez isso pese em você. Na semana passada nós conversamos que um estudo mostrou que existe uma porcentagem de 92% que começa o ano e termina o ano sem concluir nenhuma meta. 92%. E talvez você fale e você pense, e você está de fato nesses 92%, né? Não tem metas a serem realizadas. Mas se você for intencional, sabe, se você tomar uma decisão, não, eu vou ser intencional, eu vou corresponder à expectativa de Deus para mim, sabe, talvez eu passei anos da minha vida sem corresponder, eu sei o que Deus me chamou para fazer, existe algo que queima dentro do meu coração. Se você tomar uma decisão de ser intencional, você pode parar de fazer parte desses 92% e entrar naqueles 8% que eu falei na semana passada. Porque não sei se você sabe, mas tem 335 dias, considerando que janeiro já acabou ainda, de oportunidade para você crescer, avançar e romper. Sabe, 335 dias, considerando que janeiro acabou. E nós ainda estamos no dia 22. Mas considerando, cara, existe um ano inteiro de oportunidade, mas nós precisamos tomar a decisão de sermos intencionais agora. Sabe, Lucas, eu não fiz meu planejamento, eu não tenho meta nenhuma para realizar. Então para, senta, diminui a velocidade, respira.
Existe uma técnica militar, e eu sei que ela é militar, porque quem me ensinou era uma pessoa que era militar, chamada Exaode. Talvez você lembre disso. E Exaode significa estacionar. O que é estacionar? Parar, né? Então estacione, sente-se, alimente-se, oriente-se. Então você para tudo, você senta, você come, porque quando você come, alimento é emocional, comida é emocional, você dá aquela acalmada na alma, você se orienta, vê o que é possível fazer ou não, e aí você decide. Então faz isso. Cara, eu não consegui decidir, meu ano tá uma loucura, para tudo. Respira, se alimenta, se orienta, decide. Sabe, você precisa tomar uma decisão. E eu vou acabar chegando na pregação também, no final da pregação. Mas enfim, você precisa tomar uma decisão. E às vezes é difícil tomar uma decisão em crises, então para tudo. Sabe, o motor parou de funcionar, já que já parou, esquece. Para, senta, se alimenta. Existem 335 dias ainda para nós avançarmos. Talvez você fique, Lucas, o problema são os meus hábitos, sabe? Passa ano entre ano, eu sei que eu tenho hábitos que são ruins. Quem tem hábito que é ruim? Que sabe que é ruim? Quem não levantou a mão, meu Deus. Todo mundo tem hábito que sabe que é ruim, né? A gente é pecador miserável. Nós dependemos da graça de Deus. Então, talvez você fale, Lucas, eu tenho hábitos que eles me atrapalham, né? Então, ano entra, ano sai, e eu tento mudar esse hábito, e o grande problema é esse. Mas, na realidade, o grande problema não é os seus hábitos. O grande problema é que você está focando energia na coisa errada. Sabe, se você focar em mudar os seus hábitos, você vai voltar a ter esses mesmos hábitos. A psicologia fala que todas as pessoas, quando ela entra em um momento de crise, ela retorna para uma estação onde ela se sentia bem. E se isso é um hábito, é zona de conforto, sim ou não? Você vai voltar para lá. A verdade é essa. Não tem o que fazer. Ou tem. Na verdade tem. Não é sobre os hábitos que precisam ser transformados. O que precisa ser mudado é a sua forma de pensar. Lembra aquela frase que eu falei na semana passada? Falei da frase de Frank James: cuide dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos eles vão se tornar suas ações. Cuide das suas ações, porque as suas ações vão se tornar os seus hábitos. E cuide dos seus hábitos, porque eles se tornarão o seu destino. Mas tudo começa com um pensamento. Então, se você não muda a sua forma de pensar, você está destinado a repetir aquele hábito até a sua morte. Mas a partir do momento que você toma uma decisão, não, eu vou mudar a minha maneira de pensar, eu vou mudar a minha forma de agir, os seus hábitos vão mudar naturalmente. Estava conversando com os irmãos aqui, eles estão fazendo exercício, e vão ser os casais, são 2 casais mais fitness dessa igreja. Eu profetizo que cai por terra. Mas tem mais gente. Tem pelo menos uns 4 casais aí que estão fitness esse ano. Aí você vê gente fitness. Vamos ser a igreja dos fitness. Ô Jesus. Só gente elegante, bonito, saudável. Mas vamos lá para esse papo de saudável. E aí a gente entra às vezes nesse estágio, não, eu preciso... Geralmente a gente decide fazer exercício por quê? Porque a balança mostrou o que você não quer ver. Geralmente é isso, né? Só que a questão não é sobre fazer, sabe, eu falei na semana passada, tem gente que começa o ano falando sobre peso, eu quero ganhar peso, eu quero perder peso, porque tem gente que quer engordar e que é gordinho, quer emagrecer. Mas a questão não é sobre ganhar ou perder peso, né? A questão não é sobre isso, a questão é sobre ser saudável. Porque você pode ser um magro doente, você pode ser uma pessoa magra que está doente, que não tem uma vida saudável, você pode ser uma pessoa gordinha que está doente, que não tem uma vida saudável. Mas se você se dedicar em ser uma pessoa saudável, consequentemente o seu físico vai estar certo, você vai chegar no nível certo que o seu físico tem que estar, você vai estar emocionalmente bem, você vai estar fisicamente bem, seu espírito vai estar bem também. Quem concorda que o espírito faz parte da saúde? Agora, se você quiser apenas emagrecer ou apenas engordar, você não vai resolver outras áreas da vida. Emagrecer ou engordar é hábito. Cuidar da saúde é uma decisão tomada aqui no nível da mente. A diferença é que engordar e emagrecer não vai resolver situações que ser saudável vai. Agora, ser saudável vai te tornar mais magro ou mais gordo, dependendo do que você quer significar. Estão entendendo o que eu quero falar? Então não é simplesmente mudar um hábito, é mudar a forma de pensar. Não, eu não vou ser uma pessoa mais descontrolada nessa área que eu sou, que eu preciso ganhar saúde. Eu vou me cuidar, eu vou crescer nisso. Existe uma frase de Albert Einstein, acho que aí, isso. Fala, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original.
Então, a partir do momento que a sua mente chegou no novo estágio, você não vai voltar para trás. Mas se sua mente não chegar, for só os seus hábitos, a sua mente vai te puxar para o estágio anterior. A mente precisa se abrir. A nossa forma de pensar precisa mudar. Nós precisamos mudar. Todo mundo quando você muda, né? Parte 2. Sabe, viver uma vida decisiva, nós precisamos ser intencionais. Então eu não quero simplesmente emagrecer, eu quero ser saudável. Talvez você começou esse ano e você falou, não, Lucas, eu vou orar mais, eu vou ler mais minha Bíblia, né? Eu peguei o plano de leitura, não, eu vou ser uma pessoa mais fervorosa. Só que, cara, não é sobre ler mais a Bíblia ou sobre orar mais. Sabe, se na sua cabeça tá, inclusive tem uma pregação que eu falei isso, não para de orar. Sabe, se na cabeça tá, cara, eu quero orar simplesmente, eu quero ler a Bíblia, não é sobre isso. Você está perdendo o seu tempo, porque você vai parar no meio do caminho. É sobre querer amar mais a Deus e ter um relacionamento mais profundo e íntimo com Jesus. Não, eu decidi que nesse ano eu quero me relacionar mais com Deus. Eu quero me relacionar mais com Jesus. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero romper, eu quero crescer e experimentar tudo que Deus tem para mim. Amém? Amém? Então não é sobre ler mais a Bíblia e orar mais. É sobre ser mais apaixonado por Jesus. E quando eu sou mais apaixonado por Jesus, consequentemente eu leio mais a Bíblia, eu oro mais, eu me dedico mais ao meu devocional. Faz sentido? Então entendeu? Não é hábito. É pensamento. A mente tem que mudar. A mente tem que chegar no novo estágio. Então beleza. Então a gente entendeu, não é sobre ter um hábito, é sobre mudar a nossa forma de pensar. E não é simplesmente algo que Albert Einstein falou. É algo que a Bíblia fala. Romanos 12, capítulo 2. Vai ter ali, Romanos 12, 2, fala o seguinte: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Então, gente, vocês precisam mudar a forma de pensar para que vocês experimentem a transformação que Deus tem. Aquilo que Deus tem, nós precisamos como igreja, como Novo Sol, mudar a nossa mente. E quando nós mudamos a nossa mente, e continua assim, vocês vão conhecer a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Todos nós gostamos do que é bom, sim ou não? Todos nós gostamos do que é agradável, todos nós gostamos do que é perfeito. Mas cara, isso aqui nós temos que tomar uma decisão. Existe um preço de disciplina, que é o de, cara, eu preciso mudar a minha mente para que Deus possa ter liberdade no meu eu, para me transformar. Romanos 12, 2. Então é através da transformação na nossa mente que nós começamos a mudar. É crescendo e mudando a nossa forma de pensar que nós vamos ver uma grande mudança acontecendo na nossa vida, acontecendo no nosso dia a dia, acontecendo no nosso cotidiano. É algo que precisa começar de dentro de você, e você tomar a decisão, não, eu vou mudar a minha forma de pensar, porque eu quero começar a pensar como Jesus pensa, eu quero ser como Deus é, eu quero ser como Ele é, então eu vou começar a mudar. E talvez você chegou num ponto que você fala, olha Lucas, isso já funcionou para mim, sabe, essa questão de ser intencional funcionou para mim, e eu já experimentei coisas boas em Deus, e só que passou, cara, sabe. Hoje eu não estou bem. Hoje eu tenho um desânimo, eu estou desanimado, eu não estou legal. Mas deixa eu te falar uma coisa, haja com intencionalidade, seja intencional. Sabe, começa a dar um passo em favor de ser intencional, de ser assertivo, não fica à deriva. Porque quando você começar a ser intencional, você vai ver que as suas emoções, você vai ver que a sua falta de vontade, a sua falta de disposição, ela vai começar a ser substituída por um sonho novo, por um fôlego novo, por emoções restauradas, por uma disposição renovada. E quem aqui espera algo novo de Deus? Só que deixa eu te falar uma coisa, Deus já está dando algo novo, está disponível, já está, mas nós precisamos sermos intencionais de pegar. Sabe, o motor quebrou, abre o YouTube, dá uma de mecânico, mano. Pega os fios de outro lugar, desliga a lanterna do farol, você não precisa, está no mar, arruma o motor. É possível, existe potencial dentro de você. Não existe situação grande o suficiente que você não possa vencer. A Bíblia fala isso, que Deus não deixa que a gente passe por nada que nós não possamos suportar. E se Deus, que é Deus, sabe que você pode, você pode. Então não fica à deriva, amém? Então primeiro ponto, para uma vida decisiva, nós precisamos ser intencionais. Segundo, pare de fugir.
Nós precisamos parar de fugir. Decida pagar o preço que tem que ser pago agora. Não deixe para amanhã. Provérbios capítulo 22, versículo 13. Provérbios 22, 13 fala: o prudente, ele antevê o perigo e ele toma precauções. O prudente antevê o perigo e ele toma precauções. Mas o ingênuo, ele avança às cegas e sofre a consequência. O prudente ele antevê o perigo e toma precauções. Eu estava fazendo uma reunião sexta-feira, né, com o pessoal aqui. O pessoal foi lá sujar minha casa. O migalha com hospitalar comigo. Oh, meu Deus. Mas faz parte, foi legal. Faz parte, o pessoal aqui da música, o pessoal ali da mídia, né? A gente estava alinhando algumas coisas para esse ano. E eu perguntei para ele, gente, quantos anos vocês acham que eu exerço algum nível de liderança? E aí todos eles falaram o mesmo período, né? E eu falei, exatamente, o período são 10 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha até falado com o Lucas um pouco menos, mas depois eu pensar. Quando eu tinha 18 anos, não tem ninguém aqui que fez parte do DEPA. O pessoal não veio hoje, tinha a Alice e a Lili, que é a Lari, fizeram. Mas quando eu tinha 18 anos, eu fiz o DEPA, que era um grupo de adolescentes. Os filhos da DEPA participaram do DEPA. Foi o primeiro grupo de adolescentes das Ruas Novas. E depois eu fui para Rio Novo e outras pessoas ficaram cuidando. Mas eu tinha 18 anos. Em 10 anos, gente, de experiência. Quem aqui tem 10 anos de experiência na área que atua hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. 10 anos de experiência na área que atua. Algumas pessoas. Na área que atua, tem 10 anos. Você deve ter mais já atuando como costureira, né? Elise já é mestre dos mestres. Quando você tem pelo menos 10 anos de atuação numa área, existem coisas, você cria uma habilidade de prever situações antes delas acontecerem, sim ou não? Por quê? Você tem experiência, não é não? Então, com 10 anos de experiência, gente, um exemplo aqui desse, de algo que eu falo, pregação sim, pregação não, eu sei o resultado de uma vida que não tem devocional. Então, quando eu converso com a pessoa fala, devocional, não está funcionando. Eu sei o resultado. Só que aí tem aquele ponto da elegância, né? Você não pode invadir com os dois pés. Eu estava conversando justamente com a mesma pessoa que eu estava falando agora há pouco, nessa semana, e a situação estava bem crítica, e eu falei, meu amiguinho, é o seguinte, a gente chegou numa situação que se eu passar eu invado. Você me convida a entrar? Aí ele falou, não. Eu falei, beleza, então o nosso papo acabou aqui, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque quando nós não temos o nosso relacionamento com Deus, eu não sei se você sabe, mas você veio de Deus, você vai voltar para Deus, a sua vida foi feita para ser sustentada em Deus. Você pode não saber, mas essa é a verdade. Você não foi feito para viver no Nazaré, você foi feito para viver no Éden. Adão pecou, ramelão, Jesus voltou, restaurou o bonzão, e agora a gente vive como Cristo na terra, para que outras pessoas possam conhecer Jesus e possa todo mundo fazer churrasco no céu. Amém? Esse é o motivo. Tá? E Deus gosta de churrasco e Jesus gostava. Então é claro. É óbvio. Quando nós não temos o nosso relacionamento com Deus, facilmente nós nos distanciamos daquilo que fomos feitos para fazer. Quando nós nos distanciamos do que fomos feitos para fazer, o resultado é algo vai dar errado, certo? Vai dar pau. Então eu sei por teoria e eu sei por experiência prática, né? Que todo mundo já deixou devocional para depois e levou 1 ano para voltar a fazer. Só eu, né? Todo mundo, beleza. Ninguém levantou a mão agora na sua cabeça. e sei também por cuidarmos, né? 10 anos, já cuidei de várias pessoas em alguns cantos diferentes. Então, fora contatos que a gente tem. Então, a gente cria essa experiência. Acabei perdendo aqui um pouco. E muitas pessoas, elas acabam tendo dificuldade de criar esse hábito. Não, vou criar o hábito devocional. Só que aí nós criamos uma mentalidade 880, né? Tentei. Nós criamos uma mentalidade 880. Então, não, esse ano aqui eu vou fazer uma devocional, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e vai ser todo dia, porque é tudo ou nada. E talvez você fale, Lucas, eu nunca falei isso. Mas de alguma vez na sua vida você tomou a decisão de começar a ler a Bíblia, de começar a orar, de começar a ser devocional e você parou e não voltou. Porque você não tomou essa decisão de forma verbal, mas o subconsciente decidiu isso.
É ou não é? Então, quando nós tomamos uma decisão, cara, deixa eu te falar, você não é homem de ferro. Nem homem de ferro ele é bom. Né? Você não é Superman, mano. Você não é perfeito. Sabe? E às vezes nós queremos chegar num estágio que ele exige que um preço seja pago. Um preço de disciplina. Nós queremos chegar num nível que exige um processo, mas nós não queremos passar por esse processo. Então deixa eu te dar uma dica básica aqui. Quer começar o seu devocional? Seja sincero com você, não faço nada, beleza. Eu já passei uma média, então você sabe que no plano de leitura básico você vai levar 5 minutos para ler. Ok, eu vou levar 5 minutos para ler, eu vou fazer um momento de oração, então eu oro pouco, eu vou comer uns 3 minutos. Eu vou fazer um momento de adoração, eu vou colocar um louvor para mim estar cantando, ok? Vou colocar ali um momento de adoração, e eu vou colocar, geralmente vai levar uns 4, 5 minutos um louvor de adoração. Isso aí já vai me dar aí quase uns 15 minutos brincando, arredondando. Eu posso fazer uma oração de intercessão, não apenas assim pedir por mim, mas interceder pela minha família, pelos meus pais, pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, pelos meus amigos. Então talvez aí eu consiga chegar nos 20 minutos. Então eu vou pôr uma meta de 30 minutos. Eu não faço nunca minha oração. Gente, presta atenção no que eu estou falando, não estou brincando, estou te dando uma dica. Eu não tenho o costume de fazer meu devocional. Então eu não vou conseguir fazer todo dia, sim ou não? Seja realista, você não vai. Não adianta, não, todo dia não vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar 3 dias da minha semana para fazer esses 30 minutos. Então ok, terça, quinta e sábado, beleza, já tenho 3 dias para fazer 30 minutos. Fiz o primeiro dia, na terça-feira, durou 10 minutos, o que eu faço? Eu continuo estendendo ou paro ali? Vamos lá, eu estendo ou paro ali? Você para ali, tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Você combinou que você ia fazer na quinta, você vai fazer na quarta? Não, você já decidiu que vai fazer só na quinta. Sabe, você tomou uma decisão, respeite a sua decisão, respeite o seu limite. Você vai perceber que vai chegar um momento que esse terça, quinta e sábado é pouco. Seus 30 minutos vão se tornar, vão começar a passar. Não aumenta a hora, aumenta os dias. Aí você vai começar a fazer todo dia 30 minutos. Aí você vai ver que é muito tempo ainda para todo dia. Vai voltar talvez para 20. Ok. Conforme o processo, daqui a pouco você vai estar orando todo santo dia. 1 hora por dia. Sem medo de errar e sem parar mais. Por quê? Porque você respeitou que existe um processo. Lembrando que eu estou falando de hábito. Primeiro tem que tomar aquela decisão. Lembra? Ser intencional. Agora eu estou falando de parar de fugir. Ok? Ah, não consigo. Deixa quieto. Não, vamos resolver a parada. Amém? Amém? Faz sentido para vocês? Vai dar certo esse ano? Vamos terminar o ano falando de Deus todo dia, tendo devocional todo dia. Glória a Deus, vamos avançar. Jogou escolinha do professor Raimundo. Vamos avançar. Então vamos lá. Oh, Jesus, me ajuda. Não me perca. Beleza. Então se a gente ficar nessa, não, é tudo ou nada, tal, você está se auto-sabotando, sabe? Você não vai conseguir, ninguém consegue. Né? Existe um nível que nós precisamos crescer. Nós precisamos ter essas decisões. Não, vou começar devagar. Até um exemplo. Todo mundo aqui sabe que eu fiquei com o joelho ruim, né? Eu fiz a mudança, tal, fiz a mudança, escorreguei na igreja, enfim, somou tudo e zoou o joelho. Naquela semana, eu acho que eu partilhei só com um exemplo. Mas naquela semana eu tentei, minha casa, o pessoal foi lá, viu que tá meio abandonada a parede, né? Tem um monte de coisa assim que ficou, tava por fazer. E eu já queria chegar e fazer, porque foi o que eu fiz quando eu peguei a outra casa. Então eu queria chegar e fazer e meu joelho tava ruim. E aí eu esperei a Paloma um dia que ela fosse pro escritório, porque eu não sabia se ia dar bom ou se ia dar ruim. Peguei a escadinha, joelho ruim todo assim. Tá, coloquei lá a escadinha. E fui tentar subir na escada. Deu certo? Por quê? Porque eu não estava preparado. Mas eu pulava nesse negócio, eu corria, cara, eu nasci preparado. Eu sou meio agitado, ainda tomo mais café, o bagulho não dá certo. E nesse dia, gente, o meu emocional foi para depois da fossa. Gente, meu emocional, eu me senti inválido, eu me senti um inútil, eu me senti um merda, não consegui subir uma porcaria de uma escada que é para colocar a roupa no varal. Nossa, acabou, meu emocional foi pro fim, eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Porque eu não conseguia fazer algo que para mim era insignificante.
Só que eu tenho um problema de excesso às vezes. E nesse momento aí de depressão pós quase queda, eu comecei a refletir e eu entendi que existe um processo que precisa ser respeitado e existem momentos na vida que precisam de um desacelero. Eu preciso desacelerar. Então, existem situações que não é que você não vai viver. E as situações às vezes são corretas, mas não é para você viver naquele momento. Respeite a fase. Respeite a estação. O que você não pode fazer é fugir. Não é porque você não consegue executar algo agora que você vai abandonar. Sabe, não é porque algo não está funcionando para você hoje que aquilo não vai mais funcionar. Sabe, nós confiamos em Deus. A nossa fé está em Deus, Criador dos céus e da terra. Nós confiamos em Jesus, aquele que falou que jamais nos abandonaria. Então, mesmo que eu não consiga executar algo hoje, eu confio em Deus, eu vou me cuidar, amém? Eu vou tomar os cuidados, eu vou me dedicar a avançar, mas vai dar certo, porque se Deus falou no meu coração, se eu sei que eu tenho capacidade, que eu posso fazer, mesmo que eu não veja hoje, eu vou fazer. E tudo bem se isso levar 3 meses, tudo bem se isso levar 1 ano, tudo bem se isso levar 5 anos, o que não pode acontecer é parar, porque parar não faz parte do processo, mas descansar faz. Desacelerar faz. Fugir não faz parte do processo, mas descansar faz. Então nós precisamos parar de fugir e aprender a descansar, a sermos pessoas prudentes, a sermos pessoas responsáveis, sabe? Nós precisamos aprender e decidir, não, eu vou pagar o preço hoje, né? Então eu precisei aprender a parar. Então a Paloma ia subir nessa escada e ser só a Paloma. Precisava fazer alguma coisa, eu não ia fazer. Eu queria colocar minhas luzes, não, eu não vou fazer. Eu estou com essa crise até hoje, mas não. Existe um tempo, existe um processo. Agora eu estou melhorzinho, porque eu já estou começando a querer aprontar. Mas tudo bem. Respeite. Pague o preço hoje. Se o preço para ser pagado hoje é de desacelerar, desacelere. Se o preço para pagar hoje é acelerar, acelere. Mas não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença. Eu já preguei aqui uma vez que nós nascemos crendo. Toda criança acredita em tudo que você fala. Faz parte da vida. Sabe, você nasceu para crer. O problema é que você aprendeu a descrer. E aqui está falando que a graça, ela nos ensina a abandonar a descrença. Quando eu entendo a graça, eu aprendo a descrer. Eu começo a descrer. E as paixões do mundo. E a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus. Sabe, então nós precisamos abraçar a graça de Deus. Abandonar a descrença. Ainda que a situação não pareça favorável, a Bíblia fala que todas as coisas que eu pego por bem daqueles que amam a Deus, eu amo a Deus. Então eu vou abandonar a descrença, eu vou abandonar paixões, eu vou abandonar aquilo que me atrapalha, eu vou parar de fugir. E vou crescer no conhecimento de Deus, ter uma vida intencional, aguardando a volta, o retorno de Jesus. Porque Ele virá. Ele prometeu que virá, então Ele vai vir. Ter disciplina. Nós precisamos ter disciplina para criar e abraçar aquilo que Deus está colocando na nossa frente, mas esse ato de tomar uma decisão, de ser disciplinado, é uma decisão, é um ato também individual, sabe? Você precisa bater no seu peito, você não pode esperar que o seu amiguinho, que o seu cônjuge, que o seu filho, que sua mãe, que seu pai tome isso. Você pode ajudar a pessoa, mas ajuda também tem limite. A partir do momento que você está ficando prejudicado para avançar e cumprir o propósito de Deus, você fala, olha, se precisar de mim, me chama, mas eu preciso avançar. Eu preciso avançar. A não ser que você tenha criado o dom de dar a salvação. Se você criou o dom de dar a vida eterna, beleza, agora você é meu Deus. Mas se não, eu vou avançar. Não estou falando você abandonar a pessoa, amém? Eu estou falando para você entender que a pessoa tem um espaço dela. E ok, você não quer avançar, isso é individual. Eu preciso. Eu preciso avançar. Eu preciso crescer. O que significa uma vida dedicada a Deus? Que é que ele está falando, né? A graça ensina a abandonar, vivemos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. O que é viver uma vida dedicada a Deus? Uma vida dedicada a Deus
é saber e poder dizer sim para aquilo que Deus Ele propõe para você, aquilo que Deus Ele apresenta para você, aquilo que Deus Ele define como o seu propósito de vida. E dizer sim para todas as coisas, presta atenção, dizer sim para todas as coisas não é sinônimo de verdade, de liberdade, quer dizer. Não é sinônimo de liberdade. Liberdade é você poder dizer não para aquilo que te atrapalha a viver o propósito, para que então você possa dizer sim para as coisas de Deus que te permitem a viver o propósito de Deus. Liberdade é isso, é você ter aquela escolha, não, eu não vou fazer isso, às vezes aquilo não é errado, mas aquilo está te atrapalhando de viver em Deus. Então não vou viver, para que eu possa dar sim, porque Deus está me direcionando. O sim para as coisas de Deus sempre será a melhor decisão, sempre vai ser a decisão mais assertiva, sempre será a melhor decisão que nós podemos e devemos tomar. Talvez você se sinta distante daquilo que você sonhou, daquilo que queimou no seu coração um dia, e talvez você fale, olha cara, por onde eu começo, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei nem se eu tenho capacidade para isso. Francisco de Assis, ele tinha uma frase que ele falava, comece fazendo o que está no seu alcance. Depois de um tempo, você estará realizando o que é possível, e de repente você se verá fazendo o impossível. Então começa fazendo o que está no alcance. Sabe, talvez o que está no seu alcance hoje, você fala, Lucas, isso é insignificante. Sabe, isso aqui não muda nada, mas você consegue fazer. Então faz o que está no seu alcance, faz o que você consegue alcançar. Lucas, eu não consigo, já não aguento mais a pessoa, você consegue fazer, você só orar por ela. Então ora por ela. Orando por ela, você vai começar a ter um amor de Cristo mais nítido na sua vida. Não que ele não esteja derramado, porque ele foi derramado junto com o Espírito, mas que ele fica mais claro. E daqui a pouco você vai estar fazendo coisas que talvez você sabia que era possível, mas você não queria fazer. E persistindo nesse caminhar, você vai se encontrar realizando aquilo que você jamais imaginaria estar fazendo. Mas precisa parar de fugir. Sabe, a fuga precisa parar de fazer parte do nosso cotidiano. Precisa parar de fazer parte do nosso vocabulário. Sabe, dá um passo, comece. Decida, não sei se você sabe, mas não decidir é uma decisão. Não escolher é uma escolha. No começo da minha vida de liderança, eu fui fazer um curso lá em Minas Gerais, e aí lá a gente aprendeu o seguinte, que diante de uma escolha, existe a probabilidade de você decidir fazer algo e isso fracassar. E a probabilidade é meio tete a tete, 50%. Existem coisas que aumentam a sua possibilidade de sucesso. Recursos, às vezes algum apoio, aumenta a probabilidade de sucesso. Mas a partir da estaca zero, quando você não tem nada, só uma decisão a ser tomada, é 50% de fracasso e 50% de sucesso. Mas se você não decidir, ou melhor, se você decidir não fazer, é 100% de fracasso. Porque você nunca vai realizar aquilo que você poderia ter realizado, porque você decidiu não decidir. Essa é uma decisão. Decidiu fugir. E lá na semana passada, quando eu falei do povo da primeira geração, foi isso que eles fizeram. Eles decidiram não decidir. Eles decidiram não entrar. E a terra que era para eles ficou para os filhos. Mas não era para os filhos. Era para eles e para os filhos. Então nós precisamos tomar uma decisão para poder viver uma vida abundante, para poder viver tudo que Deus tem para nós. Amém? Concluindo. Vai dar certo. Então, primeiro, seja... Segundo, terceiro, escolha a vida para que vivas. Esse terceiro eu quero terminar muito semelhante ao que eu terminei na semana passada. Provérbios capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, certamente morrerá por falta de disciplina. Certamente morrerá por falta de disciplina e se perderá por causa da sua insensatez. Provérbios capítulo 5, versículo 22 e 23. Certamente morrerá por falta de disciplina e se perderá por causa da sua insensatez. Essa semana eu estava até conversando com a Paloma sobre isso. Se a gente parar para pensar,
Existem muitas formas de morrer, sim ou não? Existe, hoje em dia, a gente não tem um controle total sobre isso. Pode acontecer uma fatalidade, pode acontecer diversas coisas. E, inclusive, tem um documentário lá da Discovery, não sei se tem mais, mas tinha, que se chamava 1000 Formas de Morrer. Pelo menos 1000 os caras conseguiram mostrar que tem, já é muito. Cara, existem muitas formas de morrer. E isso não está no nosso controle. Não está no nosso controle, a gente não consegue controlar isso. É ou não é? A gente pode se cuidar ali e tal, e talvez ficar um dia mais, um dia menos, mas, talvez aconteça uma fatalidade, ok. Bom que nós sabemos que nós temos um Deus, né? Nós temos um Senhor, nós temos uma vida eterna, que já começou, mas quando ela acabar aqui, ela continua no céu, e está tudo bem. Mas nós podemos ter no nosso controle que nós não vamos morrer por falta de disciplina. Isso nós podemos decidir hoje. Eu não vou morrer por falta de disciplina. Eu não vou ser uma pessoa indisciplinada. Eu não vou ser uma pessoa que vai deixar para depois. Eu não vou ser uma pessoa que não vai cuidar de mim, do meu corpo, que não vai cuidar do meu espírito, que não vai cuidar da minha alma. Eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou ser uma pessoa indisciplinada. Eu não vou morrer por indisciplina. Se eu morrer cedo foi por uma fatalidade. Sabe, eu estou com 28 anos, como eu falei, mas eu fico pensando, tem pastores que têm mais idade, que eu admiro, que têm esses 60 e poucos, 70 anos, e cuidam de igrejas, às vezes os caras fazendo 3, 4, 5 reuniões por dia. E eu fico olhando, o cara tem mais de 70 anos, está fazendo isso. Eu com 28 me sinto cansado com um, mas ele não canta. Aí tem que achar alguma coisa, né, facilitar. Eu estou cantando e pregando. Já são 2 pelo menos. O cara faz 5 reuniões no domingo, 70 anos. Você fica, caramba. E se eu quero chegar nessa condição, então não me basta apenas ter fé, não me basta apenas ter meu devocional. Sim, eu preciso ter meu devocional, eu preciso ter fé, mas eu preciso ter uma disciplina para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu espírito, para cuidar da minha alma, para cuidar da minha equipe, para cuidar do local também físico. Eu preciso ser disciplinado. E existe um propósito dentro de você, e a não ser que você não tenha realizado ele, você precisa ser disciplinado, porque Deus te deu um propósito no veículo. E o propósito pode ser adaptado de certa forma. O veículo, quando você perder, já era. Não tem outro. O veículo é o seu corpo. Sabe, nós precisamos ser disciplinados. Existem muitas pessoas que chegam em Deus e falam: Deus, eu preciso de uma bênção nova. Sabe, eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor venha de uma forma nova. Eu preciso. E aquilo que muitas vezes nós chamamos de bênção, Deus ele chama de disciplina. Deuteronômio capítulo 30, o versículo 19 e o 20, a gente leu na semana passada, ele fala o seguinte: hoje, pode subir, rei. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Então olha, os céus e a terra estão diante de vocês como testemunha que vocês têm a opção de escolher vida e vocês têm a opção de escolher morte. E vocês têm a opção de escolher a bênção, e vocês têm a opção de escolher a maldição. Escolha a vida para que vivas. Escolha a vida para que vivas. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor, Ele é a sua vida. Sabe, Deus ele colocou diante de nós a vida. Existe um novo e vivo caminho, nós já vimos isso, é Jesus. Jesus é a vida que nós precisamos, que nós ansiamos, Ele é o caminho de vida. Nós precisamos tomar a decisão: não, eu vou escolher Jesus. Eu vou escolher ter disciplina, pagar o preço da disciplina. Eu vou ser intencional. Eu vou avançar, eu não vou ser como aqueles que desistem. Fica de pé no seu lugar. Sabe, existe uma vida e um caminho de bênção para você, que se encontra em Jesus. E Jesus ele nos convida, o convite de Cristo continua. Quando nós chegamos em Apocalipse, nós vemos lá o texto falando, Jesus falando: eis, eu estou à porta e eu bato. E esse texto ele é usado para pregação para novo convertido, para conversão, mas esse texto não é, Jesus não estava falando com quem não conhecia, a mensagem é para a igreja. Ei, eu estou batendo a porta e eu quero cear com você. Ei, a sua vida importa, os seus sonhos importam, os seus projetos importam, aquilo que queima no seu coração importa, mas eu preciso entrar.
Me deixa entrar. Sabe, me deixa entrar. Sim, existe uma disciplina, existe algo que você precisa tomar uma decisão, mas acredite, é melhor pagar o preço hoje do aprendizado, do amadurecimento, do que amanhã pagar o preço do arrependimento de algo que você sabia que você podia realizar. E Jesus, ele está lá, como sempre, de braços abertos, te convidando: vem comigo, sabe, se entrega, confia, volta a pisar onde você sabe que não tem chão. Você já fez isso antes. Volta a pisar onde você sabe que não existe apoio, onde eu sou o único apoio que você tem. Volta a pisar. Seja comprometido com Jesus, seja intencional com Jesus.